Amém. Quando eu disse que é o que a palavra disse, não é o que eu disse, olha o que fala em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. Aí nós encerramos essa parte. Olha o que a palavra fala. Está aqui no telão. Falei que um dia aquele telão ia se converter. Eu não falei nada de manhã, porque eu falei, quero ver se à noite também eu consigo ler. E olha que bênção. Se converteu, esse aqui já se converteu há mais tempo, né? Aí depois daquele lá. Olha que bênção. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado sobre o telhado. Eita glória! É mais ou menos isso? É bem por aí, né? Mas amém. Então, eu que disse que a palavra é o que a palavra diz. Amados, nós tivemos uma semana abençoadíssima. Nós tivemos uma semana de alinhamento nessa igreja. Foi de segunda a sexta. Nós tivemos aqui toda noite ministrações importantes. Quem que estava aqui na semana eita, quanta gente, olha que bênção. Então, nós passamos aqui, todos os dias reunindo aqui, e aí na segunda-feira, né, nós tivemos o Mateus, trouxe uma palavra abençoadíssima e abençoadora, né? Ele falou sobre disciplinas espirituais, que precisamos ser disciplinados segundo a palavra de Deus. Foi muito abençoado. Depois, na terça, a pastora Isa, né, que é pastor do Ministério Infantil. Gente, quando eu falo de Ministério Infantil, meu coração, porque eu tenho uma visão espiritual do Ministério Infantil. Quando eu olho para o Ministério Infantil aqui, porque aqui nós não somos uma igreja perfeita, mas eu posso dizer que nós somos uma igreja completa. Nós cuidamos do bebê até a terceira idade. Tem alguém com mais de 77 anos aí? Então eu sou o vovô da casa mesmo? Olha que bênção. 77 anos, sou muito bem cuidado aqui nessa igreja, amém? Então é uma igreja que cuida, né, como diz lá no Nordeste, de mamana caducando, né? Então veja bem, o que eu enxergo através desse ministério que está debaixo do cajado da pastora Isa e a sua equipe, né? Eu vejo a expansão do reino de Deus nos próximos 60, 70 anos, feito por eles. Gente, essas crianças estão sendo, desde pequeno, ensinados da palavra de Deus. Eu fui me converter genuinamente, eu tinha 52 anos de idade. Eu gosto de comparar que quantas vezes eu fui para Porto Velho, eu fui aqui por Costa Marques, saí lá, eu saí em Porto Velho, mas fui quebrando mato no peito, já tinha a BR. Essas crianças já estão conhecendo o caminho para Porto Velho pela BR. Olha quanto que eles vão andar na nossa frente. Entendeu? Então, chegava em Porto Velho, mas chegava com muita luta. Eles já estão aprendendo o caminho mais curto, o caminho mais correto, o caminho mais leve, o caminho mais suave. Então, e a pastora Isa trouxe uma palavra sobre emoções. Cuidado com as nossas emoções. Como as emoções nos traem, né? Na quarta-feira, o Gabriel Coimbra, eu não estava aqui, porque eu tenho um compromisso na comunidade terapêutica já de muitos anos, mas ele trouxe uma palavra sobre família. Foi muito edificante, né? As pessoas também receberam muito de Deus através dele. E na quinta-feira, o pastor Alessandro, nós reunimos aqui em célula, né? Enchemos aqui essa igreja, as células se juntaram aqui, que nós chamamos de celulão, e foi uma bênção, né? Foi o coletivo daquilo que acontece em pequenos grupos toda semana, através dessa igreja. E na sexta, né, o Anderson, o líder dos Homens de Honra, trouxe uma palavra que ela me fez compartilhar aqui uma frase que eu ouço desde criança. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então ele pregou sobre servir através do reino, através do Espírito Santo, servir.
está disposto a servir, participar dos ministérios da igreja. Então, foi uma palavra muito abençoadora também. E depois desse momento, nós tivemos aqui uma unção, né? Dividimos aqui em 3 grupos. Os líderes de células foram ungidos, e nós ungimos, e a parte que eu fiquei, o grupo que eu fiquei, nós oramos para ativar os dons que nós já temos, né? Seja dons de Romanos 12, que são dons naturais, ou os dons de 1 Coríntios 12, que são dons sobrenaturais, ou de Efésios 4, que são os dons ministeriais. Então, a gente estava orando para que Deus pudesse ativar aqueles dons que as pessoas já carregam, né? Então, foi assim, uma maravilha. E esse alinhamento, né, nós estamos vivendo agora uma nova fase, e nós chamamos aí alinhados, né, para uma nova fase. Então, foi muito bom mesmo, né? Então, qual é a essência, né, do alinhamento? É melhorar a sintonia com o Pai, ter mais intimidade com o Espírito Santo e alinhar nossa mente com a mente de Cristo. Porque a palavra diz, nós temos a mente de Cristo, mas ela tem que estar alinhada com a mente de Cristo. Uma mente que não está voltada, não está em sintonia, não está em concordância, não está em sincronismo com a mente de Cristo, não temos a mente de Cristo, amém? Porque, e a palavra que nós podemos usar para isso é Romanos 12, 2, né, que diz assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós não alinharmos a nossa mente com Cristo, se nós não estivermos alinhados, não passar por um alinhamento, nós nunca vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E nós vamos ver uma vida bem medíocre. Eu aqui com a minha papelaria, né, mas consigo administrar isso até de forma, né, mas papel não é problema. E hoje nós vamos ministrar uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Nós vamos aqui fazer uma analogia, né, fazer assim uma comparação da saída do povo de Egito com a nossa vida, não é? A figura de cada um ali, e para a gente conhecer assim um pouquinho, relembrar, né, não é conhecer? Para a gente relembrar o histórico, né, o que estava acontecendo na nação de Israel naquele momento de sair daquele Egito e chegar a Canaã, né? Então, Moisés foi um libertador, foi um instrumento de libertação que Deus levantou para tirar o seu povo do cativeiro do Egito. Essa é o foco, essa é a razão, é a missão de Moisés, tirar o povo do cativeiro do Egito. Isso aconteceu mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Então, o que era o objetivo dessa missão que Moisés recebeu? Tirar o seu povo da mão dos israelitas, né? Da mão do faraó. Por que do faraó? Porque faraó não é uma pessoa. Faraó é um tributo que eles davam ao rei que provavelmente seria Titumes III, que estava reinando o Egito naquela época. Então, eles davam a ele a figura e colocavam nele um adjetivo de faraó. Então, ele era chamado o faraó, mas era Titumes III que estava reinando naquela época, né? E quanto tempo durou essa escravidão? Essa escravidão durou mais ou menos 430 anos, né? E aí Deus chamou Moisés para colocar fim naquele cativeiro que o povo de Deus vivia. O povo de Deus estava escravizado, o povo de Deus estava surrado, o povo de Deus estava explorado, não é? Eles estavam vivendo miseravelmente, não tinham o direito de reclamar. Quando eles iam reclamar, eles dobravam a carga de trabalho, não é? E tiravam algumas facilidades, né? Então ficava pior cada vez que eles reclamavam. Tem tempo de reclamar? Então vamos aumentar a carga de trabalho, vamos aumentar a produção. E tiravam alguns. Então,
o povo vivia numa miséria muito grande. Então, veja bem, essa saída do Egito até Canaã, ela poderia ser feita com um período muito mais curto do que os 45 anos que o povo caminhou pelo deserto. Mas por que o povo ficou 45 anos no deserto? Pela sua desobediência. Agora, isso aqui eu já quero chamar a atenção um fato aqui. Faltou comida para aquele povo? Não. A Bíblia diz que nem a correia da sandália arrebentou. Quer dizer que o pé crescia, a roupa crescia. Não trocaram sequer uma correia das sandálias. O maná que caía tinha o sabor da comida que eles mais gostavam. Todo dia estava lá o maná. Faltou água, Deus deu. Quiseram carne, Deus deu. Tiveram saudade do alho do Egito, Deus. E por que esse povo estava 45 anos no deserto? Por causa da desobediência. Então, às vezes, não é porque a nossa vida está bem que nós estamos dentro da vontade de Deus. Uma coisa é a vontade diretiva, é a vontade soberana, é a vontade expressa de Deus. E a outra coisa é a vontade permissiva de Deus. Qual que era a vontade absoluta de Deus para aquele povo? Canaã. O deserto não era a vontade de Deus, era a vontade permissiva. Deus permitiu que eles estivessem no deserto para aprender a obedecer os mandamentos de Deus. E somente Josué e Caleb entraram em Canaã. Então veja, não é porque a vida da gente às vezes está indo bem que você está no centro. Nós somos um obreiro usado ou obreiro usado e aprovado por Deus? Isso tem uma diferença muito grande. Porque se eu não puder ser usado por Deus, quer dizer, eu devo ser pior que uma mula, então, porque Deus já usou uma mula para falar com Balaão. Sabe que eu sou pior que Deus consegue usar uma mula e não consegue me usar? Então, nós precisamos estar em comunhão com Deus para não ser apenas usado por Deus, mas usado e aprovado por Deus. E a aprovação de Deus, ela vem através das nossas atitudes. Aquilo que nós escolhemos, é as nossas escolhas, que vai fazer com que nós estejamos dentro da vontade absoluta ou da vontade permissiva de Deus. Então, veja bem, essa trajetória de Canaã, passando ali pelo Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés aquelas tábuas, né, que houve aquele bezerro, aquela coisa toda, foi mais ou menos 45 anos que o povo ficaram caminhando pelo deserto. Não é? Foi um verdadeiro processo de libertação. Se você olhar para a saída do povo do Egito, foi um processo de libertação. Deus colocou aquele povo dentro de um processo de libertação. Só que o povo fizeram a escolha de não querer o direcionamento de Deus. Mas faltou alguma coisa para eles? Não. Então não é porque Deus está, às vezes, suprindo as minhas necessidades que eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muitas vezes eu só estou sendo usado por Deus. Então veja bem, quantas oportunidades que Deus deu àquele povo. Quantas vezes? Um povo do coração duro, um povo que só glorificava a Deus quando recebiam a bênção. Era um povo que eles conseguiam engrandecer o nome de Deus quando saía a água da rocha, quando o mar abria, quando caía o maná, mas daí a pouquinho estavam murmurando de novo. Então, sabe, e isso, o inimigo jamais perdeu as oportunidades de aproveitar as atitudes daquele povo desobediente
para escravizar aquele povo. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Então, nesse processo de libertação, de passagem pelo Egito ali, de saída do Egito, desses 45 anos, ela tinha dois objetivos de Deus. O primeiro, tinha vários, mas vamos falar de dois. O primeiro é mostrar o poder do Deus vivo, o Deus que nós servimos, diante daqueles deuses do Egito. Então, Deus queria mostrar para aquele povo, olha para o meu poder, olha o que eu posso fazer por vocês. E quantas vezes Deus já falou isso para nós, e nós passamos de largo, não temos tempo, somos roubados pela internet, vivemos, né, queremos resolver, agora está o tal do IA, né? Nossa, como está roubando a tua essência. Não criticando nada, mas nós estamos virando caixas de supermercado. Se você der uma nota de R$10 por caixa, a máquina não estiver funcionando, ele não sabe voltar o troco para você. Porque ele já sabe, tudo chega pronto ali na tela. E ele faz aquilo que, se vier errado, sai errado. Então ele já perdeu a percepção de conferência. E nada que não estou dizendo e usar de forma errada, porque a tecnologia ela veio para nos abençoar e muito. Olha o que a gente pode fazer através dessa tecnologia moderna que nós estamos experimentando aí. Só que isso pode deixar você mal acostumado. Daqui um pouco você começa a querer servir a Deus através do IA. Você vai fazer uma ministração, você vai lá no chat GPT, né, lá e tal, e você já pega pronto. E a fonte? Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, esse processo, né, Deus queria mostrar para aquele povo o verdadeiro Deus, sobre aqueles falsos deuses do Egito, né? E o segundo é trazer libertação para aquele povo. Gente, Deus está o tempo todo querendo nos libertar. Todo o tempo Deus quer nos libertar. Todo o tempo Deus está oferecendo algo e vem de Deus para nós, para tirarmos as arestas, para nós tirarmos as aberturas que nós damos para os inimigos, nos tornar escravos, cativos. Amém? Então, veja bem. Então, o grande objetivo de Deus era libertar aquele povo, não é? Então, às vezes, nós demoramos demais para obedecer o que Deus tem mandado. Às vezes, Deus fala, e fala, e fala, e fala, e nós estamos levando a vida do nosso jeito. Amém? Outras vezes, nós damos o controle da nossa vida para Deus, mas nós ficamos do lado igual o carona, que fica dando palpite na maneira de dirigir. Outra vez nós fazemos Deus de pneu de estepe. Você não liga para o estepe, limpa o carro, insera o carro, vive cuidando do carro, abastece, fica preocupado com a troca de óleo, mas nunca foi lá ver se o estepe está lá no porta-malas, se está cheio, se está limpinho, se está organizado. Aí quando fura o pneu, o que você lembra? Ainda bem que tem o estepe, graças a Deus que tem o estepe. E às vezes nós fazemos Deus de pneu de estepe, a gente só lembra dele na hora da agonia. Eu vi uma frase que me marcou, que a oração não seja a nossa última opção, mas que seja a primeira opção o nosso primeiro recurso, que não seja o último recurso que você aplica, mas sim seja o primeiro. Isso é obediência. Então, obedecer, né, às vezes nós vamos sofrer as consequências. Quanto mais tempo nós levarmos para obedecer à voz de Deus, mais tempo nós vamos permanecer no deserto. Queridos, entendam uma coisa, nós é que determinamos que horas que nós queremos sair do deserto. Basta obedecer, não é? Que Deus te tira do deserto e coloca em Canaã. Aí nós aquele povo ficou 45 anos, desobedecendo a Deus e Deus esperando que eles tomassem uma atitude de obediência para poder colocar eles em Canaã. Pois eles morreram e só a geração de Josué e Calebe que entraram em Canaã. Amém? Então, veja bem, e às vezes nós tornamos, sabe o quê? Aliados do inimigo. Nós damos lado para o inimigo. Nós que permitimos que o inimigo nos perturbe, que nos coloque no cativeiro. Entendeu? Às vezes, muitas vezes, ele sutilmente, gente, a sutileza do diabo, a própria Bíblia reconhece o diabo como muito astuto. O diabo como sagaz. O diabo, isso não é
Não é para colocar medo em crente. O diabo existe e é real. Mas muitas vezes nós é que damos lado para ele. Amados, o poder do diabo é tão pequenininho, é tão irrisório, tão insignificante, que ele precisa do meu pecado, do seu pecado, para ele tocar num fio de cabelo seu. Então, que poder é esse? Se você não tem brecha, ele não te toca. Agora, abriu a brecha, ele não vai perder a oportunidade de tocar. Então, veja bem, ele sutilmente, o inimigo vai nos afastando da presença de Deus. Rapaz, nós temos trabalhado muito essa questão da presença de Deus. O pastor trouxe uma palavra outro dia, Moisés falou, não, se o senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. E eu posso dizer uma coisa, se eu tiver convicção que amanhã eu não vou estar sentindo a presença de Deus, não vou estar dentro da vontade de Deus, eu prefiro não acordar amanhã. Morrer para mim, na presença de Deus, é coisa absolutamente normal, não me traz nenhum tipo de pânico. Não é porque eu já virei o cabo da boa esperança, não, é por causa da certeza que eu tenho para onde eu vou. O meu descanso no Senhor com relação à salvação, ele é pleno. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com isso. Mas se Jesus permitir que eu fique aqui uns 200 anos, né? Quem sabe lá para os 120 eu caso de novo, vai ser bom, né? Mas vamos, enquanto Jesus me suportar, eu vou ficando por aqui e glorificando a Deus. Entenderam? Então, veja bem, como que nós às vezes tornamos aliados do inimigo? Como que nós, sabe quando você vai vender um carro e você começa a ajudar o comprador? Não, isso aqui não é nada, não. O cara está te vendendo uma bucha, você vai comprar um carro e você começa a ajudar o vendedor. Não, isso aqui eu dou jeito, não, isso aqui eu tenho lá, eu arrumo, não, isso aqui eu tenho lá, e, sabe? Às vezes nós fazemos isso com o inimigo, nós ficamos favorecendo ele a nos tornar escravo, e ele vai colocar mesmo, que ele tem por determinação trazer a imagem e semelhança de Deus debaixo do cativeiro dele. Está derrotado, mas quantos ele puder arrastar, ele vai arrastar. Então, como assim que nós podemos, né? Como assim, pastor? Nós podemos entender que nós estamos dando lado para o inimigo. O alinhamento foi exatamente para abrir os nossos olhos espirituais, para abrir a nossa mente, esse alinhamento que nós passamos aqui essa semana. Sabe como é que a gente dá lado para o inimigo? Falta de disciplina espiritual. Se você não tiver uma disciplina espiritual, que o Mateus pregou aqui, nós vamos dar lado para o inimigo. Temos que ser disciplinados, sim, dentro da vontade de Deus. Então, passamos aqui por um aprendizado sobre disciplina espiritual. Aí você não dá lado para o inimigo nessa área. Sabe uma outra? Emoções desequilibradas. Sabe? Deixar as emoções ficar desequilibradas. Mente confusa, alma, coração apertado, desânimo espiritual, preguiça espiritual, bloqueio espiritual. Isso é uma mente, isso não tem, ainda não passou pela renovação da mente de Romanos 12:2. Amém? Então, outra coisa, relacionamento familiar. Sabe um relacionamento familiar conturbado? A palavra que o Gabriel trouxe aqui foi para alinhar. Vamos colocar a família dentro do padrão de Deus, vamos colocar a nossa vida segundo a vontade de Deus, vamos colocar a nossa casa segundo a família, segundo o coração de Deus. Então, sabe, às vezes não tem uma família, o relacionamento dentro de uma casa não é conturbado, mas é uma naturalidade, uma passividade. As coisas estão acontecendo assim, o diabo já está deitado no sofá, ligando a televisão, e os caras estão aí, de boa, tranquilo, nada a ver, dá nada não. O inferno está cheio de nada a ver, dá nada não. Entendeu? Então, veja bem, né, essa naturalidade, essas concessões indevidas que a gente faz. Não dá para andar dizer que está nos caminhos do Senhor e tentando andar pelos padrões mundanos. Padrões mundanos é padrão mundano, o padrão de Deus é padrão de Deus. Amém? Então, ou nós ficamos no padrão de Deus, ou nós ficamos no padrão do mundo. Não tem como ficar uma perna, o Raimundo, né, uma perna no reino, outra perna no mundo, né? Então, não tem como.
Nada com nome, né? Então, vamos lá. Então, outra coisa, de repente, você não tem nada para fazer durante a semana, você não participa de uma célula. Não participa de pequenos grupos, não dá para tratar numa igreja desse tamanho, o pastor não consegue. Então, divide-se em pequenos grupos. Qual foi o grande, eu estou fazendo um estudo na comunidade terapêutica, eu estou trazendo para ele os bons conselhos e os maus conselhos que nós encontramos na Bíblia. E um dos bons conselhos, assim, que eu estou trabalhando bastante, é quando o Jetro chegou e falou: Moisés, esse povo está passando o dia inteiro no sol, só está aumentando, divide isso em grupos. Coloca um grupo de 50, aquilo que eles não conseguirem resolver vem para você, mas vai ser um filtro, vai ser a minoria. Foi um bom conselho que Jetro deu. Quer ver um mau conselho? Quando o primo de Aminon chegou na casa de Davi e colocou, mensageiro do diabo, e deu um conselho para Aminon. Falou: não, finge que você está doente, tal, você está querendo forçar ela a deitar com você? Então finge que você está doente, pede para ela fazer um bolo. Olha que conselho. E houve um estupro dentro da casa de Davi. Tamar foi abusada sexualmente, foi estuprada mesmo dentro de casa. Depois foi jogada na rua. Conselho de um primo. Então, você entendeu? Então, veja bem, muitas vezes é isso que está tirando você sentir a presença de Deus. Essas coisas te roubam. Então, participa dos pequenos grupos, participa de células. Não tem bairro aqui que não tem uma célula perto de você. Entendeu? Tem célula até de noite, falando aqui, para quem estuda, né? Outra coisa, desinteresse em servir nos ministérios. Isso também vai dar lado para o inimigo. O inimigo vai, devagarzinho, ele vai minando a sua vida. Ele vai entrando, ele vai encontrando espaço. Amados, uma prisão, um cativeiro espiritual, ele não vem igual um raio, não, ele vai entrando, você vai permitindo, ele vai se acomodando, daqui um pouco ele tomou conta da sua vida. É assim que o diabo trabalha. Qual é outra maneira, além de você não estar envolvido com os ministérios? Murmuração. Não tem coisa para roubar a presença de Deus do que a murmuração. E é o problema daquele povo do Egito, murmurava o tempo todo. Mentira. Mentira é sociedade com o diabo, não vai dar certo. Amém? Quando a mentira entra dentro, mentira ocasional, mentira circunstancial, isso não existe, é mentira. É pecado. Então, quando a mentirinha começa a fazer parte da sua vida, falsidades, Deus com a sua justiça, Ele não suporta pessoas falsas, né? Maledicência, pessoas que ficam levantando contenda, prazer no pecado, pessoas que pecam com prazer. Pecado na vida de crente pode até acontecer, mas tem que ser um acidente, e isso vai roubando a presença de Deus. Pessoas que vivem tentando ocultar erros, não aceita ser disciplinados, se revolta com a disciplina, rebeldia, não adianta. Negacionismo, o que é negacionismo? É você ficar procurando escape para não ser confrontado com a verdade dos seus erros. Então você é um negacionismo, confrontos que te traz desconforto. Essa questão da correção também. Aquelas coisinhas ocultas de estimação, sabe? Larga isso. Isso faz parte do Egito. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, por isso que eles não entraram em Canaã. Tira o Egito de dentro de nós, precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Não é sair do mundo, é tirar o mundo de dentro de nós. Isso que nós vamos experimentar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado se a sua vida está indo muito bem. Essas coisas, que você vai admitindo, que você vai convivendo, que você vai aceitando, isso coopera com a ação do diabo para manter a nossa vida escravizada. Não tem, o mundo espiritual ele é muito claro, entendeu? Então a vontade diretiva de Deus é libertar o seu povo do cativeiro, mas o diabo sempre vai tentar usar um dos seus mensageiros.
Existem mensageiros de Deus que levam a palavra, que ganham pessoas para Jesus? E por que não existe mensageiros do diabo, que estão para matar, roubar e destruir? São instrumentos na mão do diabo para destruir pessoas. Existe ou não existe? Então existe. Então o diabo vai sempre usar, através desses lados, dessas brechas que nós vamos dando, o diabo vai sempre usar um instrumento dele para destruir as pessoas. Isso foi o problema do povo do Egito, não é? Por isso que não saíram do Egito. Então, veja bem, qual é a vontade diretiva? Colocar aquele povo em Canaã. Mas ficaram dentro da vontade permissiva de Deus. Então, queridos, e nós vamos hoje usar aqui uma comparação, uma metáfora aqui, para a gente ver aquela realidade de Faraó e Moisés e trazer para a nossa realidade do dia a dia. Vamos tentar aqui, e nós vamos usar aqui, e vamos assim, colocar aqui as pessoas nos seus lugares, né? Vamos fazer aqui uma comparação, usando a história da libertação do povo, com uma realidade espiritual nas nossas vidas. É uma realidade espiritual, não isso aqui é muito verdadeiro, é muito claro, não é? Então, veja bem, vamos começar por Faraó. As atitudes de Faraó, você vê Jesus na pessoa de Faraó, ou você vê o diabo na pessoa de Faraó? Então, Faraó representar o diabo, certo? O Faraó é a imagem do diabo. As atitudes de Faraó, por isso que nós oramos aqui, pelas atitudes das pessoas. Que as pessoas mudem as suas atitudes. Então, as atitudes de Faraó não é um instrumento de Deus. Faraó é um instrumento, ele é um opressor. Então, é uma figura de Satanás. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Aqui que eu consigo colocar Faraó dentro desse contexto, servindo a essa pessoa. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É assim que Faraó se comportava diante daquele povo. Então, queridos, essa questão de demônios, de mundo espiritual, isso é muito fácil de você identificar as coisas do mundo espiritual. É que a gente, às vezes, não presta atenção. Isso não acha pronto na internet, muitas vezes. Você pode se confundir. O Espírito Santo, ele age de dentro para fora. E o diabo age de fora para dentro no ser humano. Entendeu? Quando o diabo age de dentro para fora, quando os demônios agem de dentro para fora na pessoa, ela já está dominada, ela já está tomada. Ela já está, pelo menos, opressa por uma exploração demoníaca. Então, veja bem, o diabo, ele só entra dentro da pessoa através das brechas. Sem as brechas, ele não vai entrar. Sem causa, a maldição não encontra pouso. Então, quando os demônios chegam a estar dentro de uma pessoa, agir de dentro para fora de uma pessoa, essa pessoa já está endemoniada, essa pessoa já abriu todas as brechas para o inimigo. Mas ele fica cirandando, ele fica mandando sugestões, ele fica lançando setas, dardo inflamado, ele está tentando quebrar a sua comunhão com Deus, que é o alvo principal de Satanás. Ele quer te manter no Egito, ele não quer que você venha para Canaã. Então, essa é a figura de Faraó. Moisés, qual era a função de Moisés? Qual é a missão que Deus deu para Moisés? Ser um libertador. Então, Moisés está na figura de Jesus. Moisés era um representante de Jesus. Qual foi? Jesus veio, morreu, ressuscitou para quê? Para nos resgatar. O louvor hoje. Para nos resgatar. Nos levar de volta para o primeiro amor. Reconstruir o plano que Adão destruiu. Através da brecha que deu para o inimigo, Adão e Eva, né? Então, veja bem, o que fala? Vamos aqui então ver a figura de Jesus, né? Vamos ver se Moisés realmente poderia a gente colocar ele como uma figura de Jesus, um representante de Jesus naquela libertação do povo lá do Egito. Olha aí, João 8,36, o que diz? Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
É eu que liberto? É o pastor que liberta? É Jesus que liberta, a palavra de Deus que liberta. Então, qual é a função, qual é a missão de Moisés ali? Libertar o povo. Era um instrumento de libertação na mão de Deus para tirar o povo do Egito. Então, nós podemos olhar para a figura de Moisés e ver a figura de Jesus. O Egito, o que representa? O Egito é o mundo, é o cativeiro, é onde o povo estava escravizado, é as áreas da nossa vida que estão debaixo do comando não de Deus. Gente, a nossa vida é igual um carrinho de controle remoto. O controle remoto ou está na mão de Deus ou está na mão do diabo. Não tem um terceiro reino, não tem um em cima do muro, não tem um neutro, não tem neutralidade. Ou o controle remoto da sua vida está na mão de Deus, ou então está fora da mão de Deus. Se não está na mão de Deus, está na mão do diabo. E assim, não é diferente disso não. Então veja, então o que representava o Egito? O mundo, o cativeiro, a prisão pelos pecados. Segundo a Pedro 2,19, vamos ver o que a palavra diz. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Não preciso nem pregar sobre isso. Você vai se tornar escravo daquilo que domina a sua vida. Não tenha dúvida disso. O Mar Vermelho era uma representação do sangue de Cordeiro. Aquele povo, quando ele passasse pelo Mar Vermelho, era como se o sangue de Jesus tivesse lavado eles, tirado eles do Egito. Ali foi o divisor de água. O que aconteceu com aqueles que vinham perseguindo eles? Ficaram submersos. O povo saiu de lá com os pés secos. Então é isso que o sangue do Cordeiro faz. Ele limpa, ele tira você do cativeiro e fecha a porta por trás de você, quando você permite que o sangue de Jesus lave a sua vida. O nome de Jesus tem poder para expulsar demônios, para curar enfermos, e isso a gente utiliza o nome de Jesus. Mas nos contextos bíblicos, quando você vê o sangue de Jesus envolvido, não está tratando de poder, está tratando de limpeza espiritual. Todos os contextos que você encontra na Bíblia, falando-se do sangue de Jesus, está falando de limpeza, limpeza espiritual. Então aquele povo ia passar por uma lavagem, uma limpeza espiritual, e o resto ia ficar para trás. Isso é sair do Egito, isso é sair do mundo. Amém? Então nós precisamos entender isso, né? Que o Mar Vermelho representava o sangue de Jesus. E Canaã, o que era Canaã? Canaã é as promessas que Deus tem para nós. É aqueles motivos que estão ali. Só depende da sua obediência. Muitas vezes, a nossa desobediência atrasa a bênção de Deus. E a obediência, ela acelera a bênção de Deus. Então, Canaã representa as promessas de Deus para a nossa vida. Entendeu? E nunca a gente pode esquecer que quem é o chefe do cativeiro é o diabo. Não é? Então, olha bem, queridos, às vezes a gente acha, não, mas eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro e tal. Mas o mundo jaz no maligno. Se você não tirar o mundo de você, você não sai da escravidão do diabo. Olha o que o diabo disse para Jesus na tentação de Jesus. Olha como o diabo é sagaz. Imagine o Filho de Deus ouvindo isso aqui. Olha a proposta que o diabo fez para Jesus. Olha bem. Lucas 4, 6. Disse-lhe o diabo, quem foi que disse? Quem foi? Para quem? Amém. Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória. Como assim? O diabo entregar para Jesus, se Jesus se prostrasse diante dele, ele entregava todos os reinos, todas as glórias. Como é assim? Aí ele continua. Olha o que continua o versículo falando. Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Pesado, né? Qual foi a primeira proposta que Faraó, estando totalmente instrumentalizado pelo diabo, Faraó era como o volante na mão do motorista. Faraó estava
como se fosse o timão na mão do timoneiro. Era o bisturi na mão do médico. Ele era um instrumento de Satanás. Ele era governado por Satanás. As atitudes de Faraó revelam ele como um instrumento do diabo e não como um instrumento de Deus. Sim ou não? Então veja bem, qual foi a primeira proposta que Faraó, sendo governado pelo diabo, ofereceu para Moisés? Adora a Deus, mas aqui no Egito mesmo. Agora nós vamos fazer essa comparação das propostas que o diabo fez através de Faraó para o povo, para Moisés, e aquilo que nós todos os dias somos assediados pelo inimigo para que a gente possa cair na conversa dele. Lembra que nós falamos que ele vive ao derredor, procurando quem possa devorar. Então o que ele disse? Adorar a Deus aqui no Egito mesmo. Ofereça sacrifício aqui nessa terra. Olha o que fala em Êxodo capítulo 8, e nós vamos discorrer alguns versículos do capítulo 8 e do capítulo 10 de Êxodo, tá? Olha o que fala então o capítulo 8, versículo 1, 25, 26 e 27. Veja bem, eu vou colocar o 1 aqui para a gente pegar o raciocínio de toda a coisa. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Então Deus deu uma ordem para Moisés que fosse até o Faraó e pedisse para ele uma autorização para tirar o povo do Egito, porque Deus queria a adoração daquele povo. Quantas vezes Deus já falou para mim, vai buscar aquele vizinho, vai buscar aquela pessoa. Ah, não estou ouvindo não. Vai buscar o seu colega de trabalho, vai resgatar, seja um instrumento nas minhas mãos para você resgatar a sua família, sua casa, seu irmão, seu filho, seu padrasto, sua madrasta. Mas a gente está moco, não está ouvindo. Disse o Senhor, então vou repetir o versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés, vá falar com Faraó, diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. 25, Faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. 26, Moisés respondeu, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Olha a sutileza do diabo. Não, faz o seguinte, você não precisa sair, não vá muito longe. Fica aqui mesmo, fica aqui por perto. Você não precisa ir lá, sair do Egito, fica aqui no Egito mesmo, fica aqui no cativeiro mesmo. Moisés falou, não. Quando eu oferecer meu sacrifício no meio de um povo desse, eles vão me apedrejar. A cilada do diabo para destruir Moisés. Olha bem como isso tem uma semelhança com a nossa vida. Aí ele falou, não, nós temos caminho de 3 dias, versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele, como Ele nos disser. É Deus que vai determinar o que eu vou fazer. Não é Faraó que vai determinar, não é o diabo que vai determinar o que eu vou fazer. É o próprio Deus é que vai me determinar. Então, quando você está na dependência total de Deus, o diabo não acha brecha em você para arrastar você. E o que o diabo nos propõe? Vamos fazer uma comparação daquilo que todo dia, praticamente, o diabo nos traz como cirandando na nossa vida, né? É o que o diabo propõe, você não tem que mudar nada, pode servir a Jesus do jeito que você é mesmo. Então o diabo começa a fazer essa sugestão, não, você pode servir a Deus, mas do jeito que você vive mesmo, né? Você também precisa divertir um pouco, né? Porque você ficar muito na igreja, né? Você fica ali, olha, converter é uma mudança de mente, é sair das trevas, gente. Não adianta querer ficar rodeando Egito, tem que mudar, né? Sai das trevas e ir para a luz.
é viver fora dos padrões que regem o mundo. Não há vida com Deus vivendo nos padrões do mundo. Não existe como você servir a Deus vivendo nos padrões mundanos. Tem que tirar o mundo de dentro de nós, não é? Então é isso que estava acontecendo. Então, veja bem, não tem como você querer sentir a presença de Deus andando nos padrões do mundo. Não vai sentir mesmo. Não adianta você querer uma renovação da sua mente se você ainda tem permissões que desagradam o coração de Deus. O que diz aí a palavra em Colossenses 1,13? Veja bem o sacrifício de Jesus. Olha bem, o qual nos tirou da potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí volta o Romanos 12:2 para dar uma reforçada. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que o diabo vive nos oferecendo? Não, mas você pode ficar por aqui mesmo, você não precisa mudar de turma, você pode continuar com seus amigos, isso aí não vai e tal. Essa é a proposta do diabo para nós. Qual é a segunda proposta qual foi a segunda proposta que Faraó fez para Moisés? Quando ele viu que ele não conseguia mesmo, que houve aquele embate, ele falou, bom, mas não vá muito longe. O que nós podemos ver nisso? Olha o que Êxodo fala, capítulo 8, 28. Então o Faraó disse, eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e ore também por mim. Olha a sutileza. Então, o que nós podemos trazer de tentação, de ciranda do diabo na nossa vida? Ou é o que o diabo nos propõe? Você não precisa ser tão radical, sabe? Você está ficando muito radical. Você vai acabar virando um fanático. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Principalmente dentro do nosso lar. Quando um na família converte, vem um apedrejamento. Todo mundo vira contra a gente. Eu nunca vi um negócio desse. Quando você fala, irrita. Entendeu? Por quê? Porque o diabo vai tentar continuar dominando você, ele não quer perder, ele não sabe perder, não é? Então, veja bem, você não precisa ser radical, vai acabar virando um fanático. Assista o culto em casa mesmo, amém, irmão? Assista o culto aí em casa mesmo, fica aí no sofazão, né? Chinelão, bermudinha. Para que você vai lá na igreja? É a mesma coisa. Você vai receber, a palavra é a mesma. Você vai receber. Você não vai receber o calor humano. Você não vai aqui abraçar um irmão, receber um abraço. Não, fica em casa, não precisa ir na igreja, não. Fica por aqui mesmo, não vai tão longe, não precisa. Né? Então, essa é uma proposta do diabo. Então, meus irmãos, é muito real isso aqui. Olha bem. A nossa proposta é viver uma nova fase. 2026 é o ano de uma nova fase. Isso aqui faz parte de um alinhamento na nossa vida para que a gente venha ajustar a nossa mente com a mente de Cristo. Então, o que mais precisa para nós começarmos a obedecer à vontade de Deus? Né? Então, essa nova fase é longe da vida que nós vivíamos ou que estamos vivendo. Não dá. Mas o diabo propõe que você fique perto da velha vida. Assim ele pode te visitar, ele pode te arrastar. Sabe aquele cigarrinho eletrônico? Sabe aquela cervejinha sem álcool? Sabe? Não, isso aí não tem problema. Gente, isso aí é um trampolim para o diabo te colocar no cativeiro de novo. É alguns dias e você já está. Aquilo não tem graça, aquilo você vai, não é? Atrás da zoeira. Aí você vai indo ou para o cigarro, ou para as drogas, ou você vai voltar para o álcool. Torna-se escravo de Satanás. Então, sabe essas artimanhas do diabo? Que você acha que não tem problema, que não tem nada a ver, que não dá nada, não? É exatamente por aí que o diabo vai tirar você da presença de Deus. Então, sabe, fazer a mesma coisa que fazíamos antes, usar o mesmo tipo de linguagem, fazer pequenas concessões, não romper com o estilo de vida mundano, é o que o diabo quer para continuar agindo
em nós e manter nós no cativeiro. Então, os queridos, sabe, essas mudanças têm que acontecer em nós, essa mudança na mente tem que acontecer. Olha o que diz Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão, muita gente, e juntamente com os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse salvará. Amém? Então, 1 João 2, 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A palavra aqui, ela é objetiva, ela não tem variante. Ela não tem concessões, sabe? Ela é sim, sim ou não, não. Vamos então, rapidamente, para a terceira proposta do diabo. De Faraó, do diabo através de Faraó para Moisés. O que ele propôs? Qual foi a terceira proposta que o diabo, usando Faraó, fez para Moisés? Ir somente os homens. Tira o cabeça da família. Estava conversando com o Emanuel agora há pouco. Tira o cabeça do lar. Tira o varão da casa. Deixa a família aqui, vai só os homens. Olha bem. Êxodo 10, 8, 9 e 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Estão lá de novo. E esse lhe disse: vão e adore o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber, olha a sutileza, quem são os que irão? Aqui já eu começo a sentir um cheiro de batalha vencida. Ele falou: quem que você está pensando em levar? Ele falou: mas quem irão? Então Deus já havia concebido que o povo já estava saindo mesmo, né? Mas olha a sutileza dele. Eu quero saber quem irão, né? Eu quero saber quem irão. Moisés respondeu, versículo 9: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Aí o que Faraó vira para Moisés e fala: mas não é assim não, calma aí, vai devagar, não, você não está pensando que você vai sair daqui de mão banana, não, você vai deixar alguma coisa aqui, eu não vou te soltar, você não vai sair aqui com tudo, não, vai sair ileso, não, vou te arrancar, vou deixar alguma coisa aqui. Aí o que ele fala, né? Não, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adoram o Senhor, pois é isso que vocês estão falando desde o começo. Vocês nunca falaram que ia levar tudo, levar gado, nada. Vocês estão pedindo para ir adorar o Senhor, mas não disse que ia embora daqui. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, queridos, o diabo tem muito interesse. Aqui entra a palavra de quarta-feira, que o Gabriel Coimbra ministrou. O diabo tem interesse especial em nossa família. Se ele perdeu você, tentará segurar seus familiares no Egito, entendeu? Então, o diabo, ele não vai abrir mão da sua família. Queridos, eu sou resultado de 16 anos de oração da minha esposa. Se eu estou aqui hoje, é porque ela não desistiu de mim. Não desista da sua família. Não desista de ninguém. Bom, repita comigo, declare aí comigo: minha família é do Senhor Jesus. Não abro mão deles. Amém? Pode aplaudir o Senhor, né? Vamos. Amados, não descanse enquanto você não estiver vivendo
seus filhos, sua família não estiver vivendo uma vida apaixonada por Jesus, não abre mão, não desista, não larga eles no meio do caminho, não largue a mão deles, carregue eles, continue orando. Se você não tem oportunidade de falar de Jesus para ele, fale deles para Jesus e coloque eles nas suas orações. Jesus, o Senhor sabe a dificuldade que eu tenho lá em casa e tal. Você não está falando de Jesus para ele, você está falando dele para Jesus. Amém? Faça o caminho diferente, comece a trilhar esse outro caminho, né? Então, veja bem, olha o que diz Atos 16, 31. E eles responderam, creia, isso aqui aconteceu com Nicodemos, quando Nicodemos teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aí, veja bem, e eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Josué 24, 15b, quanto a mim, vocês podem adorar o Deus se vocês quiserem, vocês querem tomar as decisões, vocês podem fazer as escolhas de vocês, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então é isso que você, é postura, é tomada de decisão, você não pode abrir mão daquilo que Deus, das promessas de Deus que você tem para você e para a sua família. Você não vai largar alguém para trás. Né? Seja instrumento de Deus na vida das pessoas, não seja instrumento do diabo. Amém? E a quarta e última proposta, né, já queria falar com os músicos, poderia vir aqui, para a gente terminar aqui o quanto antes, é bastante conteúdo, mas a gente já está vencendo. Né? Aí qual foi a quarta e última proposta que Satanás fez para Moisés? Tá, tudo bem, ir, mas deixe os animais. Aqui é uma sutileza muito grande. Os rebanhos ficam aqui. Olha Êxodo 10, 24 e 26. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse, vão e adore o Senhor, fique somente os seus rebanhos, o seu gado, as crianças, até pode ir com vocês, mas o gado, o patrimônio, os bens de vocês, ficam aqui no Egito. Como é que esse povo ia viver? Ia ter que voltar para o cativeiro. Eles iam adorar a Deus e voltar para o cativeiro, porque sem nada. Então o que o diabo, o que a gente podemos ver? Olha o que Moisés, com firmeza, aqui faz toda a diferença a sua postura diante das propostas do diabo. Vai fazer toda a diferença na sua família, na sua vida. Amém? Olha a postura de Moisés no versículo, a firmeza, a postura de Moisés no versículo 26. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nem um casco de animal, ficará para trás, porque temos que escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar a Deus. É Deus que vai escolher o que Ele quer de nós, o que Deus quer que eu ofereça para Ele. Não é pedinte espiritual, não é o que hoje eu posso pedir para Deus, o que eu posso hoje oferecer para Deus. É Deus que vai escolher o que Ele quer da minha vida. Isso é uma vida na presença de Deus, é uma vida na total dependência de Deus. Eu vou ler numa outra tradução aqui na Almeida revisada e atualizada, né? Eu tenho aqui, não coloquei lá para eles. Olha o que fala aqui. E também os nossos rebanhos, é o mesmo texto, mas eu estou lendo em outra versão. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha, lá não, ele falava nem um casco, nem uma unha. Fala aí para o seu irmão, nem uma unha. Declare isso, profetiza isso. Nem uma unha vai ficar para trás, nem uma unha. Amém? Diga isso para você mesmo. Eu não vou deixar nenhuma unha para trás. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Amados, se o diabo te perdeu a sua família, o que ele vai tentar tirar de você? Amarrar tuas finanças. Qual era o propósito aqui? Deixar aquele povo empobrecido, sem nada. É o que ele vai querer para te manter no cativeiro. Ele vai tentar colocar você na gastança, no descontrole, no consumismo.
impulsivo das compras. Então, quando ele perde, ele não aceita perder. Então, consagre as suas finanças, consagre a sua profissão a Deus, declare os seus bens, seu salário, fala que isso pertence ao reino de Deus, né? Então, se você sente que a sua vida financeira está amarrada, tome uma decisão, coloque na mão do Senhor, revisa a sua fidelidade com Deus nos dízimos, nas ofertas. Não abre brecha. Lá em Malaquias 3, Deus fala assim: por causa de vós eu repreenderei o devorador. O devorador não ciranda Deus, não. O devorador não toca nas coisas de Deus, não. Então, quando diz Deus que é por causa de mim, é por causa de você que Deus vai repreender o devorador quando você tiver fidelidade com Deus. E às vezes não é só fidelidade financeira, não. É fidelidade de tempo, é tempo de oração, é tempo de comunhão com Deus, é tempo de presença de Deus. Às vezes não é só financeiro, às vezes só olha para o lado financeiro. Quanto que você tem dado do seu tempo para Deus? Tem dado os restos do tempo para Deus? A internet tem consumido a maior parte do seu tempo? Deus tem promessa de abundância para nós, para o seu povo, né? Gente, nós precisamos desfazer do padrão mundano, né? No serviço, na forma de trabalhar, na forma de agir. Efésios 4:27 diz: não deis lugar para o diabo. É o que nós estamos falando. O diabo não vai perder uma oportunidade que você der a ele de colocar você no cativeiro. Você viu quanto que nós contribuímos para que o diabo nos coloque no cativeiro? Cativeiro emocional, cativeiro financeiro, cativeiro de relacionamento, cativeiro de falsa culpa, de inoperância, de inatividade, de não dar fruto, não produzir. A igreja de Corinto estava vivendo um momento de muito desajuste com a vontade de Deus. Aí Paulo mandou uma carta para eles fazendo um alerta: olha, tome cuidado, vocês estão muito empolgados, vocês estão experimentando doutrinas podres, vocês estão querendo ver o sobrenatural de Deus em tudo. Aí Paulo falou: olha, preste atenção, 2 Coríntios 11:3, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cuidado, o jeitinho de Satanás é sempre o mesmo. Ele não cria nada, ele vem jogando e todo dia ele pega um bobo na rua para escravizar. Amém? Então vamos concluir essa palavra. Eu quero o último versículo aqui, não está no telão, não sei se vocês vão colocar, Marcos 8:36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Fechamos aqui, fiquem em pé, por favor. Deixe esse louvor mexer no seu coração, porque eu já até extrapolei o tempo, mas nós só precisamos fazer essa declaração. Vamos declarar isso. As nossas atitudes movimentam o mundo natural. Aquilo que nós falamos, que nós verbalizamos, movimenta o mundo espiritual. Amém? O mundo espiritual é movido pela palavra. E o que eu disser aqui, o que nós vamos declarar, e eu vou declarar junto com vocês, nós estamos verbalizando, nós estamos movimentando o mundo espiritual. Deixa só esse louvor azeitar um pouquinho seu coração, para você entrar nessa atmosfera de fazer um ato profético aqui, bem rapidinho. Sentou-se à mesa, ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão, e o véu se rasgou, fez um vivo caminho.
Vamos dizer juntos. Eu declaro que. Pode ser melhor? Eu declaro que nem eu, nem meu cônjuge, meus filhos, meus bens, nem uma unha, ficará nas mãos do inimigo. Diga aí pro seu irmão, nem uma unha. Dê um abraço no seu irmão. Vamos todos na graça e na paz do nosso Senhor. Uma excelente semana para todos nós.